Durante minha passagem pela faculdade de jornalismo, eu ouvi do repórter da TV Tribuna Matheus Crossi, numa palestra, que quem não é visto não é lembrado. E com o tempo, entendi que o ditado não se aplica a jornalistas negros, dada a invisibilização recorrente que esses profissionais sofrem dentro do mercado de comunicação. Já no processo seletivo, esse é o grupo que mais sofre para conseguir empregos numa redação jornalística, seja ela comercial ou independente, sofrendo com a desvalorização, acúmulo de funções e liderando nas estatísticas psicossociais como o grupo mais acometido pela síndrome do impostor e burnout. Uma vivência comum entre os jornalistas negros é que, embora estejam presentes, atuando e se empenhando em diversas atividades, suas produções permanecem invisibilizadas enquanto estão sob sua responsabilidade. No entanto, ao serem transferidas para as mãos de um colega branco, há uma tendência de serem consideradas dignas de prêmios como o Pulitzer. Infelizmente, o racismo é tão enraizado em nossa sociedade que nos ensinaram a não reconhecer a nossa própria capacidade. Alguns de nós só percebem o próprio talento depois de muita terapia, ou quando se vê indicado para uma grande premiação por seu trabalho. E vale a pena dizer que o mercado de comunicação para jornalistas negros é invisibilizado justamente por aqueles que mais dizem defender a diversidade e pluralidade. São eles que nos bastidores cometem as famosas microagressões a diversos profissionais, como foi o caso de Renata Afonso, que fez uma caça às bruxas para descobrir quem vazou a informação de que a Basília Rodrigues estava sendo perseguida e que não tomou nenhuma atitude contra os algozes da jornalista. Nesse mercado dominado por brancos, catapultados para cargos quase que vitalícios, por indicação com base no sobrenome, e não por talento, ética e qualidade como profissional. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Break News, o racismo nos bastidores da CNN Brasil. Meu nome é Christopher Leforte e vou ser o seu anfitrião nesse podcast que tem como objetivo repercutir os casos de discriminação racial que ocorreram nos bastidores da empresa que se auto-intitula a maior do mundo. Episódio 5: Exaustão e invisibilização. A jornalista Luciana Barreto estreou na tela da CNN Brasil no comando do Visão CNN, em 16 de março de 2020, na faixa da 1 às 4 da tarde. Além do vespertino, em 27 de abril, Luciana passou a também comandar o podcast de economia O Que Eu Faço, ao lado de Fernando Nakagawa, publicado às segundas e quartas. Ela permaneceu no projeto até a finalização em 3 de maio de 2021. Com participação em 2 formatos, em 17 de julho de 2020, Luciana passou a fazer parte do elenco do programa de entrevistas CNN Mundo Pós-Pandemia, que em 9 de outubro passou a se chamar CNN Nosso Mundo. E Barreto assumiu a ancoragem do formato, que passou a ser exibido nas noites de sexta, das 10h30 às 11h30. No final de outubro, a CNN anunciou a contratação de Carla Vilhena para comandar o Visão CNN, e Luciana foi remanejada para o CNN Novo Dia, que na época tinha 5 horas de duração, sendo exibido das 6 às 11 da manhã. A estreia de Luciana Barreto no formato foi em 9 de novembro, direto do estúdio da CNN no Rio de Janeiro, enquanto seus colegas de bancada Rafael Colombo e Elizavec comandavam o matinal dos estúdios de São Paulo. Luciana participava do programa de segunda a quinta. Na segunda-feira seguinte, em 16 de novembro, Luciana passou a apresentar o programa de documentários Realidade CNN, exibido das 11h30 à meia-noite e meia de segunda a sexta-feira.
Barreto também foi anfitriã da primeira edição do Prêmio Notáveis CNN ao lado da jornalista Carla Vilhena, em edição exibida em 13 de dezembro de 2020. Sob o comando de 4 formatos, sendo 2 programas de televisão diários e um semanal e um podcast, Luciana enfrentou rotineiramente a ponte aérea Rio-São Paulo para dar conta das gravações dos formatos Nosso Mundo e Realidade, além de enfrentar os longos plantões de final de semana da emissora de Rubens Menin. Em março de 2021, a jornalista estreou o podcast Entre Vozes, que teve 10 episódios em sua primeira temporada e pelo sucesso ganhou uma segunda temporada com 12 episódios em novembro do mesmo ano. O podcast era publicado todas as terças às 6 da manhã. Ao longo do ano de 2021, Luciana se manteve à frente do matinal Novo Dia, do semanal de entrevistas Nosso Mundo e do Realidade CNN, que em maio de 2021 passou a ser exibido somente às segundas às 10h30 da noite. Mas a apresentadora continuava a enfrentar os plantões de final de semana diante do CNN Sábado e CNN Domingo. A escala da exaustão só teve fim quando a jornalista voltou ao comando do Visão CNN em 4 de abril de 2022. Na sexta-feira anterior, no dia 26 de março, ela se despediu do elenco do CNN Nosso Mundo e do CNN Novo Dia em 1º de abril de 2022, após uma emocionante homenagem. Mesmo com as dificuldades de audiência no período da tarde, Luciana persistiu à frente do Visão até a extinção do formato. O programa foi substituído por uma nova versão do Grande Debate, que estreou em 13 de abril de 2023, que não obteve sucesso. O formato foi substituído pelo CNN Brasil Meio-Dia, que estreou em 25 de setembro, sob o comando de Luciana Barreto. E o formato vespertino se mostrou uma luz no fim do túnel, alcançando bons índices de audiência. O programa teve seu fim anunciado após o pedido de demissão de Luciana à alta cúpula da emissora, no início de dezembro. Sua última aparição na tela da CNN Brasil foi em 26 de dezembro de 2023, numa tímida despedida. Em 5 de fevereiro de 2024, foi anunciada a recontratação de Luciana Barreto pela EBC, após 5 anos afastada do jornalismo público. Luciana estava finalmente de volta à TV Brasil e no comando do Repórter Brasil, edição da tarde, exibido diretamente do Rio de Janeiro. No jornalismo público, Luciana finalmente pôde ocupar a função de editora-chefe, algo que na CNN nunca havia tido chance. Outros grandes nomes negros da comunicação também passaram pela CNN Brasil, como o da jornalista Débora Freitas, que saiu da rádio CBN após 9 anos e 4 meses de casa, indo em direção à emissora de TV de Rubens Menin. Ela foi contratada em janeiro de 2020, mas só foi anunciada pelo canal em 18 de fevereiro, na função de repórter especial em uma foto ao lado de Roberta Russo. Mas, durante sua passagem pelo canal All News, ela não teve a mesma oportunidade de Russo de apresentar os jornais da casa eventualmente, no máximo fazer narrações em off de documentários. Mesmo assim, Débora foi atrás de matérias exclusivas, como quando entrevistou o empresário Otávio Facuri, que admitiu que financiou manifestações antidemocráticas e a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante o lançamento do projeto CNN Rádio, Débora foi a responsável por fazer a reportagem especial de apresentação do projeto radiofônico, mas não foi considerada para apresentar nenhum dos formatos ao longo das 6 horas de programação matinal da rádio, mesmo Freitas tendo uma carreira de quase 10 anos no meio radiofônico. Em seus últimos meses na CNN Brasil, ela foi integrada ao programa de entrevistas CNN Nosso Mundo. Em 16 de abril de 2021, Débora foi anunciada como a nova apresentadora do CBN São Paulo. Sua recontratação pela rádio foi amplamente comemorada. Afinal de contas, Freitas é uma profissional extremamente qualificada. Seus anos de carreira demonstram isso. E ela brilhou muito no comando do jornal local exibido no horário nobre da rádio CBN. Hoje, ela está no comando do O Ponto Final CBN, que vai ao ar nos finais de tarde e início de noite. Outro nome que brilhou na tela da CNN Brasil com suas análises e notícias exclusivas foi o jornalista Leandro Rezende, contratado em 2019 quando o escritório do Rio de Janeiro ainda nem existia.
Em 4 anos de CNN, o jornalista é mais um dos que não tiveram a oportunidade de ter o seu próprio jornal ou até mesmo um teste como apresentador eventual. Rezende pediu demissão em dezembro de 2023, após passar uma temporada em São Paulo, consequência da desativação da sede do Rio de Janeiro, em dezembro do ano anterior, causada por um corte de custos que resultou na demissão em massa de mais de 200 funcionários. Leandro Rezende, tal qual Luciana Barreto, com saudade de sua terra natal, pediu demissão, mas não antes de se preparar profissionalmente. Desde janeiro de 2024, ele comanda o jornal local CBN Rio, na faixa das 9h30 da manhã até o meio-dia de segunda a sexta. Quando abordamos o tema protagonismo negro, falamos sobre ocupar espaços com equidade. Sendo sincero, é inadmissível ver bons nomes no mercado e simplesmente ver a gestão de emissoras colocá-los em locais pequenos, diante da grandeza que esses nomes têm. Os 3 nomes que citei até então não foram os únicos a ter esse mesmo caminho de reconhecimento de seus talentos após saírem da CNN Brasil. O mesmo ocorreu com o jornalista Diego Sarza, que pelo público cativo da CNN sempre esteve cotado para assumir um dos programas matinais da emissora, muito por conta do seu talento, carisma e jogo de cintura ao fazer comentários pertinentes sobre a realidade do nosso país que furavam o roteiro estabelecido pela direção da emissora. Foi nos eventuais momentos que Sarza substituiu Rafael Colombo e Felipe Ciani nos jornais da CNN que revelaram a figura de um âncora em ascensão. Diego, que começou na Band News e saiu da Globo News em direção à CNN Brasil, tendo uma grande carreira como repórter, fez um ótimo uso dessa bagagem em campo, levando para a frente das câmeras um jornalismo social em que se faz mais do que ler um TP pré-estabelecido. Sarza também não abaixou a cabeça diante de momentos turbulentos, como foi na cobertura das manifestações antirracistas por conta da morte de João Alberto Silveira Freitas, homem negro espancado até a morte por um segurança do Carrefour em Porto Alegre, na véspera do Dia da Consciência Negra. Diego, durante sua participação no Live CNN, fez uma quebra no roteiro para explicar a diferença de tratamento da polícia quando aborda pessoas brancas e negras, quando a delegada do caso disse que não houve racismo no assassinato de João Alberto Silveira. É isso, Daniel. Só fazer um parêntese aqui, vocês estão falando sobre o assunto do racismo, e agora há pouco a gente ouviu a delegada também do caso do jovem lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? E ela falava sobre não haver crime de racismo nesse caso. Se a gente olhar assim, pura e simplesmente, só um comentário rápido, tá? Já volta aqui ao nosso tema. Realmente não tem, né? Não houve ali um palavrão, ninguém o xingou de preto, mas o Daniel trouxe exatamente essa questão da diferença da abordagem e do tratamento, né? Quando são pessoas negras e quando são pessoas brancas. Eu li aqui também alguns comentários na nossa hashtag, pessoas falando, mas não tem a ver com racismo. São pessoas brancas que estão falando, muito provavelmente nunca foram tratadas de maneira diferente, né? Ali em qualquer condição que seja. Numa abordagem policial, foi parado sem nenhuma explicação, um tratamento mais agressivo, até mesmo violento por muitas vezes, pelo qual os negros passam. Então vamos parar um pouco, aproveitar essa oportunidade para pensar um pouquinho nesse assunto com um pouco mais de frieza, sem tantas, motivações políticas. Você é esquerdopata porque está falando nisso. Não, eu quero uma sociedade mais igual. É apenas isso que a gente pede. Fechei o parêntese. Voltando a falar sobre energia. E à noite, ao ver a sua colega de elenco, Monalisa Perrone, âncora do Expresso CNN, chamar os manifestantes de vândalos, a rebateu por meio de uma de suas redes sociais. Abre aspas. Vandalismo é ter medo de apanhar, de morrer por causa da cor de pele. Vandalismo é ter menos oportunidades e por aí vai. Minha solidariedade a todos os familiares do Beto e, por extensão, a todas as vítimas de racismo no Brasil. Vidraças voltam para o lugar. Vidas, não. Fecha aspas. Em janeiro de 2021, Sarza pediu demissão da CNN Brasil após o plantão de final de ano, no qual durante dezembro de 2020 cobriu as férias dos titulares dos programas Live CNN e CNN 360 ao lado de Tainá Falcão e Daniela Lima. Em abril, ele foi contratado pelo UOL, onde até hoje comanda o jornal online UOL News, exibido na faixa das 5 da tarde até as 6h30 da noite. Em novembro, ele foi contratado como correspondente internacional pela CNN Portugal.
Em fevereiro de 2022, Sarza estreou na Band News TV, à frente da cobertura da guerra da Ucrânia, e logo depois se estabilizou no comando do Manhã Band News, ao lado de Juliano Dipp na faixa das 9 às 10 da manhã, onde ficou até 18 de setembro de 2023, após pedir demissão, para poder se dedicar exclusivamente ao UOL. Na época, Diego vinha se dedicando quase que totalmente aos seus 2 empregos, se afastando até mesmo da família e os amigos. Seu expediente na TV e no portal ocupavam mais de 12 horas diárias, além de plantões nos finais de semana no Jornal da Band. Quase 4 anos após Diego falar sobre a diferença de tratamento da polícia ao abordar pessoas negras na CNN, ele foi abordado por policiais militares do estado de São Paulo em 28 de maio de 2024. Antes das notícias do dia, eu quero aqui relatar algo que aconteceu agora há pouco comigo, quando estava praticamente vindo aqui para o UOL, no bairro da Consolação, que fica numa área de classe média, né, em São Paulo. Eu fui abordado por uma dupla de policiais que disseram que as minhas características físicas, elas batiam, elas eram parecidas com alguém que tem um alvará de prisão em aberto, né, que está foragido. Então eu fui parado no meio da rua, eu pedi para que essa abordagem fosse feita dentro da barbearia para onde eu estava indo, cortar o cabelo, como eu faço toda semana. Eles não permitiram. Fizeram ali no meio da rua, na frente de todo mundo, e deram essa justificativa. Veja aí. A gente tem um alvará, o mandado de prisão dela. Sim. E ele mora nessa área. A pessoa pegou o Uber bem na esquina ali, aí passaram para nós que eu estava nesse Uber aqui, no Sítio Argo, e fui verificar se é o senhor ou não. Mas passaram pela característica física. Que característica? Pessoa negra, cabelo cortado, cabeça mais forte. Pode ser qualquer um. Pois é, uma pessoa negra com cabelo cortado e um pouco mais forte. Eram as características que fizeram esses policiais me pararem no meio da rua, me abordarem e passar por esse constrangimento. E até que eu fui, tive uma abordagem tranquila. Digo isso revoltado porque sei que muita gente apanha e até morre, né, nesse tipo de abordagem que chega em você apenas pela cor da pele. A gente entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, estamos aguardando aqui um posicionamento. A Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, COJIRA, do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, juntamente com a CONAGIRA, da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, foram a público manifestar repúdio à conduta racista utilizada pelos policiais militares do estado de São Paulo ao abordar o jornalista Diego Sarza a caminho do trabalho, sob a justificativa que o profissional apresentava características físicas semelhantes às de um homem negro foragido. Abre aspas. Não bastasse tal prática racista, é ainda mais inadmissível que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo considere a abordagem como sendo de rotina, que garantiu os padrões da PM e que ocorreu de maneira legal e legítima sob o objetivo de garantir a segurança pública e realizar a averiguação de informações relevantes. Diariamente, jornalistas de todo o país enfrentam racismo entranhado nas estruturas do trabalho, mas também nas estruturas de poder, das quais se espera proteção, como é o caso da segurança pública do estado de São Paulo. O racismo é uma realidade histórica nesse país e tem sido reforçado diante de retrocessos que vivemos. Fecha aspas. Outro nome a lembrar por sua contribuição ao jornalismo que passou pela CNN foi o carismático jornalista Pedro Nogueira, que além da dupla representatividade como negro e parte da comunidade LGBTQIAP+, aproveitou a projeção nacional que a CNN lhe deu em suas redes sociais para incentivar o público a aprender outras línguas, para se tornar um candidato competitivo no mercado de comunicação. Inicialmente, esse podcast foi produzido para repercutir os casos de racismo da CNN. Porém, fomos para além dos casos judiciais, mostrando dados e ações de invisibilização dentro do ambiente de trabalho nos veículos de comunicação. Além do comparativo de tratamento desses nomes dentro da CNN e em outras emissoras posteriormente. Mas isso
não automaticamente isenta outras emissoras de haver casos de racismo em seus bastidores e que acabam não vindo a público por conta do silenciamento contínuo e acordos extrajudiciais. Aqui também exaltamos os nomes que marcam o mercado de comunicação por sua postura antirracista, não abaixando a cabeça. Do elenco original da CNN Brasil, os comunicadores negros que se mantêm no quadro de funcionários após todas as tempestades são o jornalista Jairo Nascimento, que continua como repórter do canal, acumulando a função de colunista do bloco CNN Esportes nos programas matinais e também sendo apresentador eventual durante a programação, além da jornalista Juliana Lopes, que ganhou mais protagonismo na tela do canal após a saída de Luciana Barreto e a demissão de Basília Rodrigues. O que demonstra que a emissora de Rubens Menin não procura ter uma equidade racial em seu elenco, e sim cumprir tabela, causando uma falsa impressão de diversidade racial aos telespectadores, mantendo o padrão do negro único. Novos nomes foram contratados, como Edilene Lopes, Tayana Narcisa, Carolina Marcelino e Bruno Teixeira, mas eles não aparecem tanto quanto deveriam nas reportagens do canal de propriedade de Rubens Menin. Sendo assim, encerro esse podcast agradecendo a quem o ouviu do começo ao fim, como também quem nos apoiou e quem aprendeu algo. Espero que você que está nos ouvindo pelo YouTube dê o seu gostei e inscreva-se, enquanto você que está pelo Spotify nos siga e dê sua nota para esse podcast, além de, claro, fazer comentários. A produção do roteiro desse podcast levou 2 meses e 2 dias para ficar pronta, onde foram usadas diversas fontes, desde o site Alma Preta com suas reportagens especiais, a notícias e notas de sites como Na Telinha, Notícias da TV do Daniel Castro, Coluna do Léo Dias no UOL, TV Pop do Gabriel de Oliveira, vulgo Rick Souza lá no X, antigo Twitter, Folha de São Paulo, RD1, Comunique-se e Portal dos Jornalistas, além de, claro, áudios da CNN Brasil e UOL. Enquanto a locução, edição de áudio e produção de trailers e banners foram ocupados 22 dias. Agradeço a ajuda de nossas vozes adicionais, minha mãe Edilamar Leforte, meu namorado Lucas Anunciação e sua tia e minha amiga Dona Mércia. Obrigado pela atenção, paciência, fiquem na paz e até a próxima. Breaking News, o racismo nos bastidores da CNN Brasil é um podcast com o selo Cris News, de olho na informação, sendo roteirizado, apresentado e editado por Christopher Leforte. No dia 21 de outubro de 2025, eu publiquei um post de divulgação do podcast Breaking News, o racismo nos bastidores da CNN Brasil no LinkedIn. O post alcançou números consideráveis e no dia seguinte, eu, Christopher Leforte, produtor do projeto, fui procurado pela assessoria da CNN Brasil, a Loures Comunicação, por intermédio de Flávio Simonetti, para a empresa de comunicação de Rubens Menin ter um espaço de posicionamento oficial neste projeto, o qual eu estarei lendo neste exato momento. Abre aspas. São Paulo, 22 de outubro de 2025. A CNN Brasil repudia veementemente qualquer ato de racismo ou forma de discriminação. A emissora não adota nem admite práticas discriminatórias entre seus profissionais ou em suas instalações. O compromisso com a diversidade faz parte dos valores da CNN Brasil e se reflete em políticas internas e externas voltadas à promoção de um ambiente plural e inclusivo, com palestras, discussões e ações contínuas de conscientização junto às equipes. A empresa reitera que todas as negociações salariais são pautadas exclusivamente em critérios profissionais e que não tolera nem deixará de denunciar qualquer forma de discriminação. Esse posicionamento está em linha com o compromisso permanente da CNN Brasil com respeito à igualdade de oportunidades e à valorização da diversidade em todas as suas práticas. Fecha aspas.